Olá, tudo bem? Olha, hoje a gente vai falar de Tribunal do Júri e eu vou fazer aqui um react da atuação de um promotor de justiça, o Dr. Dani Salles, né? Esse caso aqui, júri assassinato do melhor amigo, né? Dr. Dani Salles, você provavelmente conhece o Dr. Dani Salles, não me conhece na verdade, né? Dr. Dani Salles é um dos maiores promotores da atualidade, a meu ver, um estudioso do Tribunal do Júri, tem duas obras publicadas. Eu sou realmente um fã, um admirador do trabalho deste promotor de justiça, mas neste julgamento aqui que eu vou mostrar, eu acho que o Dr. Dani Salles se superou, porque eu fiquei assim impressionado, porque me parece que realmente a defesa ficou de mãos atadas devido à eloquência do discurso, à estratégia utilizada pela acusação aqui neste julgamento que aconteceu hoje. Esse vídeo foi colocado aqui há poucas horas no YouTube, no canal de Dr. Dani Salles, mas eu acompanhei pelo Instagram e esse júri aconteceu hoje e eu quero mostrar para vocês. Vamos assistir juntos? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Adenilson Santos, sou advogado criminalista, atuante em Águas Lindas de Goiás e no Distrito Federal, e eu sou apaixonado pelo Tribunal do Júri. Os mais emblemáticos e importantes da minha carreira como promotor de justiça, porque ele põe em prova critérios éticos, põe em prova critérios morais, põe em prova se hoje nós vamos trilhar um caminho difícil da busca pela justiça, ou fácil das compreensões da comodidade. Dr. Dani Salles, né, ele tem uma característica, eu nunca o encontrei, aliás, eu encontrei pessoalmente em eventos, né, em palestras, mas não na tribuna do júri, e seria muito interessante, vai ser muito interessante esse encontro, se acontecer um dia, mas ele tem uma característica de ser muito rápido, fala pouco, fala rápido, acusações de 15 minutos, 20 minutos, né, então ele não é uma pessoa de falar muito. Esse vídeo aqui de 32 minutos tem toda a fala do promotor de justiça aqui, e ela é muito boa. Aqui a gente já vê que ele começa trazendo a importância do julgamento, dizendo que é o julgamento mais importante da carreira dele. Um promotor aí bastante experiente e que traz isso aqui, né? Opa, se começa o discurso falando é o julgamento mais importante da minha carreira, então as pessoas que estão lá assistindo, mas principalmente os jurados, já ficam assim entusiasmados e interessados em saber o que esse caso tem de diferente, né? Cria cria-se uma expectativa muito grande. Um julgamento completo não por coincidência, mas por providências. Vocês viram um réu pedindo a pena para o promotor por rendição ao mal que promoveu um colega, por compreender que exasperou, por compreender que errou na forma que procedeu. E vou te dizer, essa vida é composta de tanta providência, o magro precisa tanto dessa resposta do Estado hoje, que quando eu posso chegar uma hora antes do fórum, eu chego, tem 3 senhores fumando um cigarro. Bom dia, amigos. Vocês vieram para o julgamento? E vão assistir? Vamos esperar lá dentro. Um deles diz não. E um deles diz não, eu sou o réu. E eu então aperto a mão do magro e ele diz uma palavra para mim: hoje eu vim quitar minha dívida com a sociedade. Hoje eu vim assumir a minha sentença. Tem um homem sentado ali naquele banco dos réus. Eu nunca vi um promotor de justiça que vai pedir a condenação e vai conseguir a condenação, começar a fala dizendo que tem um homem sentado ali no banco dos réus, né? O comum, o trivial é o promotor de justiça que ofende, que humilha o réu, né? Então, me chama muito a atenção essa característica, né? Que é estratégica. A gente vai perceber que isso vai mudar ao longo da fala, é bastante coerente isso. Ele utiliza logo no início da fala dele, elogiando o réu, trazendo ali. Vocês veem que o gestual, né? Ele fala o tempo todo de frente com o corpo de frente para a defesa e para o réu, comunicando o tempo todo com o réu, como se deixasse ali o réu
estado assim, de hipnose, né? Assim, de atenção total. Então ele fala de lado para os jurados e com o corpo ali voltado para o réu e também ali dominando o réu e a defesa também. Essa é a minha interpretação. O juiz fala para mim, eu não tenho a arma do crime, mas eu tenho uma bainha e de pronto. Outra coincidência, porque quando vejo a bainha, lembro de Tai Chi Chun. Tai Chi Chun foi um guerreiro que foi o maior responsável pela expansão da dinastia chinesa. De tão honrado que ele teve a graça, a dádiva de ter uma entrevista com o maior sábio do Oriente. E ele botou a sua melhor roupa, e o sábio sentado, excelência, ele chega e pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Eu disse, em regra, você só responde a pergunta, eu quero saber o que é o céu e o inferno, onde fica o céu e o inferno? E olha que interessante, o sábio fica calado. Ele fala, eu vou para o céu e o inferno, eu quero saber onde é o céu e o inferno. E o sábio calado, fitando os olhos dele, com um olhar neutro, ele então chega perto do sábio e balança o ombro dele e fala, você não vai me falar, não vai me dar minha resposta? Você não vai me dizer o que é o céu e o inferno? O sábio levanta, fita os olhos dele e fala, como eu poderia falar para um maltrapilho, imundo, agorento e fedorento como você? São Leve é tão irado, excelência, que ele pega a bainha, ele pega a espada que estava na bainha, ele saca a espada, levanta para cima. Aí o sábio calmamente fala, esse é o inferno. Aí está o inferno. Juradas aqui, hipnotizadas também. Olha a atenção. Olha o juiz prestando atenção na história. Uma gota de lágrima cai dos olhos do samurai e ele compreende a mensagem, ele calça a espada na bainha. Aí o sábio dá um abraço nele e fala, esse é o céu aqui. Esse é o céu. Ali está o homem que abriu a porta do inferno, que conheceu o inferno. Olha só, a história é boa, é nova, né? Mas é o contador, né? O jeito dele contar a história, o gestual, o equilíbrio. Veja aqui, ó, o juiz acaba a história, já volta ali pro trabalho, mas todo mundo tem atenção plena, porque ele consegue contar essa história, que é interessante, não é algo assim, não são histórias batidas, né? São coisas assim, histórias que ninguém nunca ouviu, e pelo menos a maioria das pessoas, talvez aqui não tenham conhecido essa história de Tai Chi Chuan, não sei, mas ele conta de forma assim, magnífica, né? E é isso que chama muita atenção. Olha o que eu falei aqui, ó. De lado para os jurados, né? Aqui dando os ombros para os jurados, e de frente o tempo todo para o réu, mas com o olhar virado para os jurados, né? É um mestre mesmo da persuasão, e isso aqui eu acredito que não é acaso, isso aqui é friamente calculado. Naquele dia ele podia ter recolhido a bainha, ele poderia ter tido calmidão, porque não é na ponta de uma faca que resolve uma briga com um colega. Essa não pode ser a lei de Bela Vista, essa não pode ser uma lei, essa não pode ser uma lei em qualquer lugar do mundo. Amigos resolvem suas diferenças pelo diálogo. Então hoje é um julgamento simples? E não é simples porque, por exemplo, para a gente chegar até a condenação dele, nós vamos voltar uns 5 quesitos. Dani, que condenação que você vai propor? Vocês vão entender passo a passo. Porque que hoje é um dilema moral para a minha vida, doutor. Acho que é algo que acho que é bem interessante no Tribunal do Júri. E assim, ó, se você quiser assistir esse vídeo que é fantástico, vai lá no canal do Dr. Dani Salles, assiste, são 30 minutos, tá? Aqui eu vou ficar parando e conversando, a ideia é essa, a gente conversar e eu trazer algumas ideias aqui, né? Porque logo aqui nos 5 minutos ele já fala o que... Não tem aquela surpresa de ficar escondendo o jogo. Às vezes nós vemos tanto acusadores quanto defensores
que não falam e não dizem qual que é a tese. Então aqui ele já diz, a tese é de condenação. Eu vou pedir a condenação, não vou pedir a absolvição. Deixa claro, né? Deixa logo de início diz, a minha tese é esta. Por quê? Tô falando pra você assistir lá, mas fica aqui que eu acho que vai ser uma boa conversa, tá bom? A primeira pergunta que o doutor vai fazer é: um dia estava utilizando uma faca. Ele deu um início, ele causou as lesões corporais na vítima Helder, que for a causa eficiente da sua morte. Foi ele que deu a faca? Se eu vou falar foi. Essa faca foi a causa eficiente da sua morte? Sim. Nós estamos caminhando para a concretização do quê? De um crime de homicídio. Mas olha para mim, se o promotor quisesse enganar o jurado, se o promotor quisesse, olha, não foi um crime de homicídio, foi uma lesão corporal seguida de morte. Vamos votar aqui que ele agiu só com o interesse de machucar, não foi com o interesse de matar. Vocês acreditam que se o promotor, no primeiro quesito, se o promotor convence vocês dessa tese, a pena dele, doutor, iria até 12 anos. Até 12 anos. Era um caminho fácil, porque aqui não há que se falar em legítima defesa. Ele reconhece para vocês hoje, eu não fui moderado. A legítima defesa é só para quem é moderado. Não existe legítima defesa de quem abre o peito do amigo num corte de 4 centímetros. 3,5 centímetros. Então, olha aqui a sutileza, né, do Dr. Dani Salles, porque é muito comum ver os promotores de justiça refutarem a defesa, mencionarem a defesa dizendo que o promotor de justiça fala primeiro no debate, né? Isso para quem não conhece tanto o tribunal do júri. Então primeiro fala a acusação e depois a defesa. E é muito comum os promotores de justiça tentarem antecipar aquilo que vai dizer a defesa e rechaçar as teses. Então dizendo, a defesa vai tentar enganar os senhores jurados, dizendo que foi legítima defesa, que é lesão corporal. Então ele não cita a defesa, ele diz que ele dá o recado de que não há legítima defesa, não há lesão corporal, mas refutando a possibilidade dele dizer isso. Então ele já traz aquele argumento de que ele está ali para promover justiça. Ele vai falar isso em seguida, acho que todos os promotores falam isso, né, que está ali, é uma pessoa isenta, imparcial, mas ele traz essa ideia para não trazendo luz para a defesa ainda, né? Então isso é bem interessante. O juiz não vai dar legítima defesa, assim como o jurado, o júri absolve o réu. Não existe possibilidade de absolver. Nós não vamos falar para a Bela Vista que quando dois amigos brigam, um pode dar uma facada no peito do outro. Isso não é legítima defesa. Não há chance de ter uma absolvição hoje. E a defesa é grande, é tão grande o doutor Flávio, que ele compreende isso. E ele respeitou a opinião do Magno, que é querer assumir isso que eu errei. E eu não devo ser absolvido. Essa não é a vontade da promotoria, é só a vontade da defesa, é só a vontade do Magno. Dani, então você poderia tirar o processo, esse era o dilema do promotor. No primeiro quesito eu alegaria, lesão corporal, olha, eu sou um bom promotor, não vamos falar que teve dolo, de matar, foi só uma vontade de machucar, de espetar. Quem espeta? Aí eu comecei a sofrer dilemas meus, porque havia um caminho fácil para que eu alcançasse a aplicação da lei penal. Mas será que a missão de um promotor é a aplicação da mais grave pena? Ou será que a missão de um promotor é a aplicação da mais justa pena? Mas seria mais fácil e você cumpriria a sua missão societária, que é reafirmar a aplicação da norma, que é revertir a sociedade com condutas como essa. Mas eu não posso alcançar esse objetivo, excelência, pelos filhos da comodidade. E esse é um conflito ético que eu me pus nos últimos 30 dias, é por isso que eu li esse processo 11 vezes. Em que hora que eu vejo o dolo de matar? O dolo de matar, porque dias antes ele está levando um amigo pro HDT, ajudando a pegar o coquetel, torcendo pela vida do amigo. Logo depois da facada, ele ajuda a levar o amigo para o hospital, comprime o peito do amigo para que ele não sangre. O que demonstra que o amigo não morra.
Mas em que momento, Excelência, do direito penal? Em que momento? E aí eu fui a Márcio Chico Gomes, a maior autoridade. Eu liguei para ele, eu liguei para o autor de um livro para perguntar, olha, em que instante que nós observamos esse tal do dolo? Em que instante que o direito penal fala para mim, esse é o momento que a gente verifica se teve vontade de matar? Porque pense comigo, pega a Susana Richthofen, como você acha que era a vida dela com os pais um pouco antes? De carinho. Como que era do casal Nardoni com a menina? Alimentando, cuidando. Mas depois eles estão jogando a menina de cima do prédio. Como que era a vida do Gil Rugai? Quantos pais, quantos matricídios, patricídios, as pessoas não arrependem como o magro está arrependido. Agora eu pergunto para vocês, arrepender depois de matar, ou ter cuidado antes de matar, é razão para não assumir a sua responsabilidade? Não pode. Aniquila, né? Ele vai, pelo menos, tornando muito difícil a fala seguinte da defesa, porque ele adianta todos os bons argumentos defensivos. É óbvio que eu não conheço esse processo e também nem vi a fala da defesa. Só um lado da moeda só, né? Mas ele vai antecipando os melhores argumentos da defesa. Na verdade, ele se apropria desses argumentos, né? E mostra para o jurado já. Então, o que a defesa pode trazer de novo em seguida, né? Realmente é de uma experiência muito grande. Pode ser, porque se assim fosse, todo mundo que ficasse arrependido não responderia por homicídio. O áudio aqui que muda aqui é de lá do vídeo do Dr. Dani, viu? E aí o Código Penal é brilhante. O Código Penal vai e nos responde. Para nós juristas, doutor, qual é o momento que eu olho esse dolo? E aí ele vai falar, agora eu vou dizer sobre o tempo do crime. E ele utiliza uma teoria chamada teoria... Ele poderia ter utilizado várias teorias da atividade, do resultado, da ubiquidade. Não, mas ele lança nos seus primeiros artigos do Código com a regra. Um jurista observará esse dolo, essa vontade, no momento da ação ou da omissão. Olha que brilhante. No instante em que ele abriu a porta do inferno, em que ele desembainha a faca, a espada, que ele falou, era... Ainda vê quantas vezes ele vai fazer esse gestual aqui que remete à história que ele contou, que remete ao céu e ao inferno, né? O tempo inteiro. Assim, um ator, né? Um ator muito bom, não sem nenhum demérito mesmo, porque é uma arte, né? Uma faca de pescaria muito amolada, de ponta... Naquele instante em que o amigo está 2 degraus de escada dele, e que ele poderia recolher aquela espada e teria aberto a porta dos céus. Naquele instante em que ele dá, na visão da testemunha, que foi ouvida aqui hoje, uma forte estocada no peito do amigo, é nesse instante que o direito pergunta. Quem dá uma forte estocada no peito do amigo, qual é a vontade dele com essa coisa? É essa que nós estamos julgando hoje. Mas o promotor é sincero, é sine cera. Diz que na França antiga se proibiu vender esculturas de madeira colocando cera para tampar as imperfeições. Elas tinham que vir sem cera. Tinha que ter um selo chamado sine cera. Eu venho para vocês sem cera. Para alcançar uma condenação, eu não preciso falar mal do réu. Para alcançar uma condenação, eu não preciso deixar de cumprimentar o réu. Falha aqui de lá, tá? Vai voltar. Poderia falar, mas você está abrindo mão de aplicar a lei penal pelo caminho mais fácil. Você é um promotor fraco de ânimo. Você é um mau promotor de acusação. E quem disse fazendo concurso de promotor de acusação? Quem disse que nessa funcional que está no meu bolso não está escrito promotor de justiça? Eu não quero o caminho mais fácil. Eu não quero o caminho da maior pena. Eu quero convidar, eu quero concitar esse conselho de leigos a ecoar os valores de justiça, a distribuir ao magro aquilo que seja mais justo, aquilo que seja mais correto.
justa reprimenda, nem que esse seja um caminho em que eu tenha que dissertar sobre a teoria da atividade no direito, algo complexo para o estudante de direito, mas que vocês entenderam o momento que nós estamos julgando. Nós não negamos que ele cuidou antes, nós não negamos que ele arrependeu depois, mas no instante em que ele perfura o coração do amigo, dentro do coração dele estava tomado todas as maledicências do inferno, todas as providências que Dante de Alighieri já preceitou. Vai voltar o áudio, gente. E aí, doutor? O mais interessante é que talvez a passagem mitológica que seja mais significante, e a versão que eu... O vídeo, todos vocês conhecem o mito de Narciso. Né? Narciso nasce tão belo que a mãe dele vai visitar um oráculo. Fala, esse menino é belo. O que há de ser desse menino? O oráculo fala, ele nunca pode ver a própria imagem. O dia que ele vê a própria imagem, ele terá curto tempo de vida. Eu fiquei até um pouco de vergonha, porque dentre os colegas advogados, né, talvez digam, esse cara tá só puxando o saco aí do promotor Dani Salles, né? Mas eu penso que a gente precisa realmente reconhecer, né, a arte do Tribunal do Júri, porque hoje, ultimamente eu tenho visto muita baixaria no Tribunal do Júri, muita discussão, lacração, aquela coisa realmente que diminui e muito o debate no Tribunal do Júri, né? Eu acredito que as redes sociais e esses vídeos curtos que viralizam de grandes tiradas que são dadas, né, invertidas, da acusação e da defesa, principalmente dos advogados, elas têm contribuído para uma postura de colegas, principalmente os mais jovens, de querer ter essa atitude, né, dos apartes, que vai trazer baixaria para o Tribunal do Júri, né? E me encanta mesmo, eu admiro muito, porque é isso que eu acredito que representa essa essência do Tribunal do Júri e que conquista a credibilidade da sociedade, né? Um discurso eloquente, culto, elegante, né? Sofisticado. Eu acho que isso é fantástico e é por isso que eu gosto tanto e por isso que fiquei tão contente, entusiasmado com este vídeo. Então se toma toda a providência para que Narciso não se autocontemple. Mas Narciso era caprichoso. Todo mundo apaixonava por Narciso na primeira vista. E ele ignorava as pessoas. Narciso era tão belo que uma ninfa chamada ninfa Eco. Eco era uma ninfa tão sarta, doutor, tão descolada, que ela pegava o deus Zeus e ficava tagarelando no ouvido dele, tagarelando no ouvido da esposa de Zeus, para distrair a esposa de Zeus, para Zeus viver as amantes. Zeus via para ver as amantes. A esposa de Zeus descobriu e amaldiçoou a ninfa Eco. Você agora nunca mais vai conversar com alguém, você só vai ecoar as últimas palavras. Eu. E Eco se apaixona por Narciso. Só que ela não consegue conversar com Narciso. Ela só consegue ecoar as últimas sílabas que Narciso fala. Ela tenta abraçar Narciso e Narciso a ignora. Ele sai caminhando pelo bosque quando ele vê uma fonte de água cristalina. Ele olha para a fonte e vê o reflexo dele na água, fica apaixonado por ele mesmo. Narciso de narco, aquilo que entorpece, da planta narciso, de narcótico, do grego narque. Ele fica entorpecido por ele mesmo, doutor, e ele deita na fonte e fica assim contemplando. Ele não come, não bebe. Em poucos dias, Narciso morre. Dani, por que você está contando esse mito? Porque eu não vou ser eco nesse plenário. Eu vou ser a voz dos meus próprios valores. Eu vou ser a voz das intenções da minha instituição, que é distribuir justiça. E eu não vou ser também egocêntrico como foi Narciso. Egocêntrico no ponto de querer aqui reivindicar uma pena que não é merecida pelo réu.
É nesse mito de Narciso que eu digo para vocês. O juiz vai perguntar, no dia, em 2016, ele pegou a faca e desferiu no amigo? Sim. Essa facada foi que causou a morte do amigo? Sim. Ele viu a alta no hospital, ao da entrada no hospital. O júri absolve o réu? Não. Calma lá. Mas você falou que hoje era um dia de entregar ao réu todos os benefícios. O réu merece ter a pena atenuada, doutor? As raias do mínimo legal, porque a pronúncia dele hoje é pelo artigo 121, caput. O réu é confesso. As circunstâncias do 59 são quase todas favoráveis a ele. Ele é confesso. Ele tem que ter um atenuante da confissão. E outra, agiu inquestionavelmente. Quando ele corta a sua mão com a garrafa, você se sentiu violado na sua moral, na sua individualidade, na sua integridade corporal. E aquela facada você agiu mediante violenta emoção, logo após essa injusta provocação do réu. E aí, filho, o juiz vai diminuir essa pena de 1/6 a 1/3. É que ele entrega, né? Dá alguma coisa que ele vai sustentar aqui uma diminuição de pena, que é o privilégio, e que o homicídio, já não tendo qualificadores, a pena realmente vai ficar muito baixa, com a progressão de 1/6 só. Então, é um resultado muito bom, mas assim, que está vindo de bandeja, né? Porque as pessoas pensam assim, né? Podem pensar, veio quem... Para que o advogado lá, se o promotor pediu tudo, né? Mas, certamente, se não houvesse uma boa atuação defensiva antes do júri, e é um percurso longo, né? Da primeira fase do tribunal do júri, a preparação para o próprio plenário, a instrução em plenário, certamente o promotor de justiça não teria condições mesmo e autorização para ele mesmo requerer esse benefício ao réu, que é matematicamente e estrategicamente muito positivo. Então já tem uma vitória aqui, e diante disso não tem porquê o advogado travar uma luta aqui, uma briga aqui, né, uma discussão aqui, porque o resultado de fato em relação a pessoa vai ser presa ou não, e no caso não vai ser presa, não vai ficar preso, é muito positivo, né? E percebam, né, que aqui temos elementos, né? Ele já falou, não tem legítima defesa, mas ele diz que a vítima teve a mão cortada, aliás, o acusado teve a mão cortada pela vítima, né, logo antes, e isso pode denotar uma briga, uma confusão, e uma única facada também, né, que não houve excesso numa possível legítima defesa. Então, possivelmente, esse advogado poderia sim sustentar uma legítima defesa, que vai ensejar uma absolvição, mas aí o promotor, ao mesmo tempo que entrega isso e diz, olha, tem aqui um privilégio que ele nunca pediu e não poderia pedir, só pode ser pedido aqui nesse momento, né? E na hora que ele entrega isso, ele diminui muito as chances de uma absolvição, né? Porque ele ganha credibilidade. Doutor advogado, olha o tanto que é coerente. O que eu estou pedindo para os senhores é a vigência de uma norma penal. É um exemplo para uma comunidade. Nós aqui vamos ser justos. O promotor poderia... Que dilema que eu vivi nesses últimos dias. Que dilema, porque... Ele quer convencer, olha aqui, virado para a defesa. Ele quer convencer tanto os jurados, quanto o acusado, quanto a defesa. Olha, isso aqui é a melhor solução. E há um consenso geral, aparentemente aqui, que essa é realmente a melhor solução, né? Realmente muito interessante, muito interessante. Vejam, ele não trouxe aqui foto da vítima morta, não falou sobre o que diz testemunha, sobre o laudo, não debateu prova. Ele vai lá falar de mitologia grega, da Divina Comédia, vai falar de contar histórias e vai convencendo com isso. Não pega lá os quesitos no final, como é muito comum, né? Você pega o quesito, olha, vota sim, vota não. Não. Durante a fala dele, ele trabalha aí os quesitos e já direciona como a acusação quer que as juradas aqui votem, né? Quando a gente busca o caminho mais longo, pode haver adversidade nesse caminho, pode ter um ruído na nossa comunicação. Você pode interpretar que eu não estou sendo sincero.
A defesa às vezes poderia vir, os nomes submissão que o cliente dela não merece. Aí vocês falam, o promotor já falou que ele é do bem, que ele não tem uma passagem, não tem uma multa de trânsito. Mas não. Às vezes poderia um acusador pensar que endemonizando uma pessoa, roubando dela sua dignidade, seria um caminho mais fácil para se alcançar uma punibilidade. E o direito penal e o tribunal do júri nunca foi uma representação da punição, mas sim um alarde para que nós não permitimos a vingança privada. Há uma justiça pública que vocês representam. O direito penal é exatamente uma negação às punições desproporcionais, desarrazoadas. E é por isso, e é nisso, não é por isso, é nisso que eu entrego para vocês uma justa reprimenda hoje. Veja só, hein? Eu falei para vocês que a pena do lesão corporal seguida de morte, lembra que era o caminho fácil? De 4 a 12, o juiz podia diminuir. Olha o homicídio privilegiado. Vamos supor que o juiz deu aí 6, 7. Vamos supor que o juiz terminou 1/3. 4. O réu já cumpriu 7 meses, 3. Penas abaixo de 4 anos são ou cumpridas aqui em regime aberto, aberto, fica em casa, e cumpre a pena em casa, ou penas alternativas. Eu estou aqui pedindo uma expiação desproporcional? Poderia ter um caminho curto, pedi-la, mas não tenho coragem de fazê-lo. E hoje é o primeiro júri que eu passo depois de 6 anos na faculdade de filosofia. Passei 6 anos na faculdade estudando ética. Faz uma diferença, viu? Porque é rico. Tem um doutor Joanisaldo, que é meu amigo do júri, e costuma falar, né, que a acusação em relação à defesa, ela é sempre empobrecida, né, tanto quanto... Porque geralmente os discursos dos promotores de justiça são muito repetidos. Quem viu um promotor, muitas vezes viu todos, ou quase todos. Quem viu uma defesa de um promotor de justiça, vai ver o promotor repetir os mesmos jargões, a mesma técnica repetidas vezes, né? E aqui a gente vê nesse homem de cultura aqui, que traz esses elementos da filosofia, elementos novos, né? Claro, tem coisas repetidas aqui, essa coisa do Sinecera, até mesmo essa manipulação, no bom sentido, da defesa, né, do advogado de defesa e do próprio acusado. Ele já fez isso, algo parecido em Caldas Novas, está lá no Instagram dele, quando ele convence o acusado a voltar, que estava negando a autoria do crime, aparentemente, salvo engano, mas ele convence o acusado a pedir para ser interrogado novamente e confessar o crime, algo assim. Então, não é novo, não é totalmente novo, mas ele tem essa capacidade de inovar, de trazer coisas novas, né? Isso é muito interessante. Essa é a minha prova final. Esse é o teste do filósofo. Se eu posso ser sincero com vocês, se eu posso ser sincero comigo, se eu percorro o caminho mais difícil para atribuir a justiça que eu acredito. Por isso que eu sofri muito nos últimos 30 dias. Porque eu também temo de vir aqui com tudo no excesso é ruim. Até o excesso, sabe? Não seria um pecado ser que o excesso de compaixão é ruim. Mas vir aqui enaltecendo o réu em excesso, eu poderia levar vocês à compreensão. O promotor enalteceu ele, então a pessoa... Aí, por isso que às vezes o promotor acha que não deve elogiar o réu, porque aí não tem nada a ver uma coisa com outra. A pessoa pode ter tido uma biografia igual a dele, de não ter nenhum antecedente, pode ter tido uma relação bonita com um amigo, pode ter se arrependido de matar um amigo, e pode vir hoje, igual ele pediu o promotor. Chorou, sentou nesse banco e virou para mim e falou: hoje eu estou aqui. O promotor falou para ele: filho, você está aqui para pagar sua dívida para a sociedade? Ele estou, promotor. Eu vou para o encerramento, acho que nunca falei tanto no tribunal do júri. Não há nada que eu tenha lido nos últimos dias que não seja um trecho do livro O Profeta. O Profeta tem 80 páginas. Ele trata de 20 e poucos temas da vida humana. É
é tão bonito esse livro que num dos títulos, que tem uma página, ele fala sobre amizade. E ele diz assim, e é para você, Marco, vosso amigo é a resposta às vossas necessidades. Quando ele está calado, vosso coração não deixa de ouvir o coração dele. O coração do Deus ainda sobrevive no vosso coração. Porque o morto ainda vive no coração para aqueles para quem ele foi carregado. E é por isso que você viu. E esse conselho, qual foi a última frase que eu fiz no interrogatório? Eu vou te ajudar a conseguir obter a resposta que você veio buscar aqui hoje. Que está sua dívida com a sociedade, que está sua dívida com Deus. Fechar essa porta do inferno que você abriu. Olha para ele. Olha o sim da cabeça do réu. Ajuda eu a fechar essa porta do inferno. São eles que vão ajudar. São eles que vão ajudar, filho. E você está chorando porque às vezes, doutor, a gente aprende as lições da vida mais valorosa pelo amor ou pela dor. E o réu está aqui hoje sentado na frente do Conselho de Justo e me ensina pela dor. Me dá justa retribuição. Se vocês absolvem, o Magno, vocês deixam ele aprisionado eternamente. Seria a decisão mais injusta que um conselho de lei já praticou para um homem. Aprisionar alguém espiritualmente. Porque, Magno, Napoleão Bonaparte conquistou, acho que, 1/3 de tudo que existia no mundo. E quando ele perde a batalha de Waterloo, ele é exilado numa ilha chamada de Elba. E lá ele tem a reflexão mais bela que Napoleão teve. Ele fala, ele compreende que há apenas duas forças nesse mundo: a força do espírito e a força da espada. E a força do espírito sempre será mais forte, eterna e prevalente do que a força de qualquer espada. Hoje esse senhor aqui, a quem eu dei as mãos na porta do fora, que eu não conhecia, está pedindo para vocês devolver a ele a força do espírito. Porque ele percebe que só abriu a porta do inferno por causa do uso desmedido da espada. E senhores, Khalil Gibran conclui: quando vos separais do vosso amigo, não ficais em dor, pois aquilo que mais ama nele tornar-se-á claro com a sua ausência, tal como uma montanha, para quem a escala, só é mais claro da planície. Ele convence o acusado, sabe? Além de convencer os jurados aqui, ele convence o próprio acusado de que ele precisa ser condenado, e tem essa questão, essa conversa pretérita. E é interessante até do ponto de vista da advocacia, porque o advogado ele fala em nome do acusado, né, do seu cliente. Então, se o cliente, que quase sempre está ali para não ser condenado, ele quer, são benefícios privados, né, que se procura no tribunal do júri. Do ponto de vista da advocacia, né, você defende a pessoa. Então, mas raramente isso aqui acontece, acho que muito raramente, mas o próprio acusado, ele permite que o advogado, né, deixe de lutar, deixe de... O que ele vai fazer aqui? Vai pedir o quê? Isso eu estou falando em relação à tese de absolvição, porque o choro, a concordância do cliente aqui, ela faz com que esse resultado seja o mais adequado, né? Então o advogado não vai ser louco, e eu não sei, né, o que foi. Ou é louco ou é genial, né? Se veio aqui, quais foram os argumentos que eventualmente utilizou para defender aí uma absolvição. Me parece que ela ficou bastante prejudicada, essa tese. E vejam, logo no final aqui, está acabando, o doutor doutor Dani Salles vai falar para o advogado e vai dizer: olha, eu espero que você não peça absolvição. E já cria essa expectativa para o jurado. Não, esse advogado vai pedir absolvição mesmo? E aí já cria... Vejam isso aí. Você só sente essa tamanha falta do Helder por causa da distância que foi imposta pela ponta daquela fase. Mas hoje nós vamos ter essa dimensão. Nós não. Esse conselho dessa cidade. Primeira pergunta: foi ele que deu a facada? Sim. Essa facada foi a causa da morte? Sim. O júri não condena. O júri
O júri absolve o réu, nós não absolvemos. Hoje nós vamos entregar a responsabilização. Nós vamos entregar a chance para que ele saia daqui o quê? É um pedido do réu, senhores. E olha, foi tão forte o pedido do réu e está sendo tão honesta a acusação que eu acredito, doutor, que esse será o pedido da defesa. Pela nobreza da função que o senhor ocupa aqui hoje. Pela importância que a ordem dos advogados tem para corresponder à vontade do rei. Eu creio de fé que a defesa vai vir aqui hoje incorporar na íntegra a palavra do Senhor. Excelência, encerro então dizendo para o senhor que fica aqui a mais bela das lições. Há apenas duas portas para se sair de um julgamento do Tribunal de Contas. Ou as portas estreitas da responsabilização. É assim que nós nos libertamos. É assim que nós deixamos seu alma errante e arrependido. Medida da sociedade trabalha. Ou as portas estreitas da impunidade. Não é por essa porta estreita que ele quer sair. Não é por essa porta estreita que o promotor quer que ele saia. Não é por essa porta estreita que a defesa vai querer que ele saia. Júri absolve o réu? Não, doutor, o senhor já explicou que a pena é bem pequena. Ela é pequena e justa, porque ele exasperou. Não cabe legítima defesa. Não cabe legítima defesa para quem age com tanta imoderação, turbulência e um instrumento letal, uma faca, uma peixeira, uma faca de pescar. Excelência, tocado por toda a emotividade que esse julgamento levanta, por todo o significado que ele tem para mim, a mais bela das histórias, talvez uma que eu já tenha lido mais de umas centenas de vezes, toda vez que eu me encontro perdido, quanto ao que eu devo ser nesse tribunal, o que eu devo ser para a sociedade que eu trabalho, o que eu devo ser para os meus colegas promotores de justiça. Se estiverem aqui ainda, eu agradeço, acho que foi muito um julgamento aqui bem interessante. Me digam aí qual a opinião de vocês sobre essa questão, sobre o julgamento, sobre o formato também de reação. Eu gostaria de fazer coisas parecidas, né? Reagir talvez o júri da Watkins, né? Que tem uns elementos bem interessantes, tem vários julgamentos muito bons, tem aquele caso do Daniela Pérez, né? Que tem júris antigos, né? O próprio recuperar algumas coisas, alguns júris aí que eu gosto de assistir bastante. A gente pode assistir esses júris juntos por aqui. Me diga aqui nos comentários o que você achou, o que você achou de Dr. Dani Salles, do caso e desse formato de vídeos aqui, tá certo? Eu vou encerrando, mas primeiro eu vou mostrar aqui o resultado, né? Que o doutor colocou aqui na descrição do vídeo dele. Porque eu tenho muita responsabilidade, muita deferência. Aqui na descrição, o mais importante julgamento da minha carreira, a prova ética e moral. Tudo que existe é, de certa forma, semente do que será. Hoje me torno semente da filosofia na tribuna. Parabéns, doutor Dani Salles. Isso acrescenta muito. Olha, eu falando como se o doutor fosse ver isso aqui. Mas, parabéns, porque acrescenta muito ao Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri precisa disso. De filosofia, de arte, de cultura, não de baixaria, lacração. É isso que a gente precisa no Tribunal do Júri. A sociedade ganha muito. Mas por 4 votos a 1, o réu foi condenado por homicídio privilegiado. Reprimenda de 4 anos e 9 meses de reclusão, regime semiaberto. Interessante aqui, não dá para saber se esse 4 a 1 foi 4 votos pela condenação, se foi em relação ao quesito da absolvição, né? Se teve um jurado que votou para absolver, ou se teve um jurado que votou para não conceder o benefício do privilégio. Fica essa dúvida aqui que eu gostaria de saber, porque mesmo com essa fala que algum jurado votou para absolver, significa que Dr. Flávio certamente fez uma defesa muito boa, né? Porque seria muito difícil conseguir um voto aqui, né? Ou se esse 4 a 1 foi em relação ao privilégio, nós vemos o risco, né,
de confiar na palavra do promotor, não na palavra do promotor de justiça, mas na proposta, cegamente na proposta do promotor de justiça, que mesmo pedindo privilégio, que fez toda a diferença na aplicação da pena, não fosse aqui a acolhida da tese de privilégio, que é uma diminuição de pena, essa pena aqui ficaria acima dos 8 anos, com certeza, em regime fechado, e um risco muito grande. E acontece. Às vezes o promotor de justiça pede absolvição e os jurados vão lá e condenam, pelo menos alguns dos jurados, com sua íntima convicção, condenam, tá certo? Eu falo muito, não falo de forma tão eloquente como gostaria, mas eu amo o Tribunal do Júri. Mais uma vez, diz aqui o que você acha desse tipo de bate-papo, desse tipo de conversa, essa reação. E também se inscreve no canal, curte, está aqui ainda, tá certo? Muito obrigado. Até logo, pessoal.